Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos agradecendo primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco nas noites de terça-feira. Agradecemos aos nossos web ouvintes que sempre se propõem a estar conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos apoiando. Aos nossos irmãos da mesa, muito boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E novamente nós aqui temos mais um assunto que a gente sempre fala, que é muito interessante. Nós vamos falar na noite de hoje sobre lei da reprodução. E é um assunto interessante, né? 80 programas, nós estamos aqui. E olha só, o que a gente pode entender por lei? Se reproduziu esse programa, né? Se reproduziu. 80 vezes. Então, boa noite aos nossos web ouvintes que estão interagindo conosco. Eles podem também, se o nosso som está chegando bem lá... Estamos estreando um novo sistema de som hoje. Eles nos ajudem aí, se precisar aumentar o volume... Então, nos ajudem a interagindo aí e a consertar caso precise. Então, a lei de reprodução é uma lei, vamos dizer, da natureza, né? E essa lei, ela envolve os 3 reinos. Reprodução. O reino vegetal, o reino animal, o reino hominal. Então, veja, é muito abrangente quando a gente fala de lei da reprodução. Envolve todo o planeta, toda a vida, todos os organismos estão envolvidos aí. Logo, a gente tem um tema bastante amplo para a gente explorar, para a gente conversar. Nós sabemos, por exemplo, que o homem ele é co-criador com Deus. Ele co-cria com Deus. O homem é um instrumento de Deus também, na lei de reprodução. E ele é apenas uma parte dessa reprodução tão abrangente que é. Mas tem uma coisa muito interessante, veja bem, na lei da reprodução do homem. O homem produz um corpo físico. Deus empresta o espírito. Então é o que é a participação do homem, é a parte material. Ele vai entrar com o seu trabalho, né? Então o material, a reprodução, o homem produz o material que enseja então o divino no homem. É uma conexão com Deus, é uma parceria com Deus nessa reprodução. O homem vai reproduzir o corpo e Deus entra. E aí a gente vê uma coisa interessante. A mulher tem um papel todo especial, diga-se de passagem, no contexto da reprodução. A parte masculina vai fornecer a semente, mas veja a grandiosidade do trabalho que a mulher vai fazer. Né? Então, esse instinto maternal, ele é atemporal. Não é algo que iniciou num determinado período, de curto período, assim vamos dizer. É atemporal, desde que o homem está aí atuando, está se reproduzindo. E o que essa reprodução faz? Agora, em todos os reinos, o que ela faz? Perpetua a espécie e vai aprimorando a espécie. Veja como esse item a gente pode trabalhar bastante no aprimorar da espécie através da reprodução, seja no vegetal, seja no animal, seja no hominal. Então, o que a gente vê com a reprodução? A gente vê despertar, a gente vê evolução também. Que como a lei de reprodução, ela está extremamente conectada
Eu acho legal que a gente veio trabalhando nos programas anteriores a criação divina, a vida no mundo espiritual. A gente falou da ligação do corpo com o espírito, a pluralidade das existências, e a gente está trabalhando agora essa lei de reprodução, que ela é intrinsecamente conectada com a lei de reencarnação. Porque é somente é a única chance que a gente tem de reencarnar e vier trabalhar, que é através da lei de reprodução, né? Claro, ele abrange todos os reinos, exceto o mineral, como o Mauro falou. Mas sem a lei de reprodução, nós não teríamos chance de fazer com que o nosso processo evolutório continuasse. Porque a gente estaria estagnado. Lá no mundo espiritual a gente aprende, estuda e vem pra cá pra justamente fazer um exercitar. E aí a gente precisa de pessoas dispostas para que essa lei de reprodução continue, né? Então ela é extremamente importante nesse sentido. E o objetivo que o Mauro falou é justamente esse, de fazer a manutenção da espécie dentro do nosso ambiente, né? Até porque não existiria sentido, não existiria lógica de virmos para cá de passagem, sermos egoístas, né? E ficarmos só nós aqui. Pronto, terminou minha existência, não dei sequência, né? Aquilo que tu bem colocou, né? Que é a reprodução, né? De nós proliferarmos, né? Virmos para cá habitar o mundo, né? E com certeza melhorar, né? Com a nossa cocriação, porque vai ter um ser aqui, né? Evoluído com uma missão. Mas está acontecendo, eu já ouvi sobre isso, já li também, que para manter uma civilização, todas as mulheres teriam que ter 2,2 filhos. Perfeito. E isso não acontece. Não acontece em toda a Europa, já não está acontecendo no Brasil. O pessoal muçulmano acontece, isso lá é mantido, mas aqui não. Então, por exemplo, o Brasil, fazendo os cálculos, eu não lembro exatamente os números, mas daqui a 50 anos nós vamos estar em torno de 150 milhões de habitantes. Nós estamos diminuindo nossa... Vai diminuindo. Então, eu não sei por que essa mundial, a nova tendência mundial é de diminuir a população. Não precisa fazer esforço, ela está se diminuindo por si só. E já faz, acho, uns 15, 20 anos que a Alemanha dava $10 mil para o casal ter o segundo filho. E isso acontece no Japão. Foi até um tópico que eu separei aqui para a gente refletir. A China, ela tinha um controle de natalidade, que não tem mais. Hoje ela já libera para que tenha esse 2 ponto alguma coisa. 2,2. 2,2. Mas lá, 2 filhos tá bom, vamos dizer assim. Porque esse ponto 2 ali... Não precisa do ponto 2. Mas é que às vezes não tem um e alguém tem 3. Isso, não, é verdade. Mas o que o Rosanino levantou, que é uma questão que a gente vai adentrar, e é interessante nessa questão da lei da reprodução, que nós temos o livre-arbítrio de colocar essa lei em prática, né? Mais ou menos assim. Então eu não quero mais ter filhos, ok? E estagnou, eu tenho um só, né? É o suficiente. Mas não o suficiente para que a população dê a volta. Isso aconteceu em várias outras. Tem uma cidade, se eu não me engano, na Itália, enfim, a gente pode exemplificar, que não tem mais ninguém lá. Acabou a cidade, uma coisa, né? Que então o pessoal está chamando... Eles pagam para morar lá. Isso, e a gente analisa assim, a população vai envelhecendo, precisa de pessoas novas também, para manter um processo. Mas isso já é uma preocupação. No Japão já existe a preocupação. Sim. Eles investem nas famílias para que tenha... Porque o Japão, por exemplo, já é uma população bem mais velha. Sim. Mas como é que tu vai manter um país? Não pode ainda. É muito cedo. E existe uma tendência de que, num determinado período, daqui ali alguns anos, a estimativa é uma população na Terra de 11 bilhões de habitantes. Hoje a gente está com um pouco mais de 8. Mas então algumas coisas vão acontecer e vai mudar isso. Eu acho que nesse sentido, vocês falando assim, o que me parece, se a gente observar o que falamos até no programa anterior sobre o desgaste natural que a gente tem hoje, o quanto a gente utiliza incorretamente os benefícios da natureza e o quanto de lixo a gente produz, o quanto a gente não consegue ainda, se a gente a longo prazo verificar que o planeta vai continuar oferecendo esses recursos, o plano espiritual ele
tem um plano para tudo. Exato, Isso exato. pode Bem ser um colo- processo necessário para o planeta, inclusive, ter um respiro. Dá uma respirada Porque para não, voltar. exato, não vai terminar, o mundo não vai acabar, o mundo está passando por um processo de regeneração Exato. que também ele, como recurso natural, também está se renovando. E isso é interessante porque a gente falou antes, né, que Deus, o homem é co-criador com Deus. Ele faz uma parceria com Deus. Logo, não depende só do homem. Existe uma inteligência além do homem que está observando o processo. E se ele precisar intervir, ele vai intervir. Exato, porque se nós pararmos e fazermos essa analogia que a gente entrou das questões de algumas regiões do planeta um tanto, né, demograficamente, né, povoadas, a gente vai olhar a Índia, por exemplo, que a população sobressai, assim, o número é fantástico. Então, em alguns lugares não tem, e como tu bem colocou, né, Cláudio, o equilíbrio que a espiritualidade coloca é para que o nosso orbe não exagere e não extrapole. Então, em alguns lugares está faltando. Para quê? Para que os recursos naturais, obviamente, estejam equilibrados para todo mundo. Oxigênio, florestas, né? Então a gente entende, como o Mauro falou, que nada sai do controle. Não, a gente esqueceu lá do pessoal lá do Japão, não, o pessoal lá não tem mais filho, lugar na Itália, enfim. Não, está tudo sob controle, né? E o que a gente vai entender com essa lei da produção, que ela é necessária. Aqui no capítulo de lei de reprodução do Livro dos Espíritos, que a pergunta é: se a população seguir a progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não, colocado. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem, que só vê um ângulo do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Perfeito, muito bem colocado. É aquilo que a gente sempre fala, a gente se conhece muito pouco do planeta, conhece pouco da vida, dos mecanismos que Deus se utiliza para o próprio progresso do homem, o próprio despertar do homem. Nós conhecemos muito pouco disso. Isso que tu coloca é muito interessante porque a gente vê um quadro muito fechado de nós mesmos e da vida. Mas existe um equilíbrio. Se a gente pensar, e a gente pode estender aqui para o reino animal, por exemplo, existe sempre um equilíbrio da natureza. Sim. Uma espécie não pode se sobressair, porque se uma espécie cresce muito, devora a outra, e isso já aconteceu. Eu separei aqui alguns relatos, por exemplo, na própria China, lá nos anos 60, havia, por exemplo, uma infestação de pardais nas lavouras. E aí saiu um decreto lá de Mao Tse Tung: vamos exterminar todos os pardais. E aí eles... como é que acontecia? Os pardais, quando vinham para as lavouras, a população fazia muito barulho para eles não sentar. Aí eles continuavam voando, cansavam, não conseguiam sentar. Os que sentavam, eles abatiam. E vamos dizer, essa quantidade de pardais diminuiu muito e proliferou muitos gafanhotos, que devorou tudo que tinha de lavoura. E veio uma fome muito grande e abateu e matou muita gente na China. Foi uma grande fome que se abateu. Um desequilíbrio provocado pelo homem. Está acontecendo aqui com o javali. O javali não é um animal natural daqui. Próprio daqui. Ele foi importado. Só que agora proibiram a caça. E o javali... Ele destrói realmente. E ele não tem um então, predador se natural, não né? houver um combate a esse animal, ele vai destruir, vai incomodar, vai tirar muito problema. Então, mas e quem foi o responsável por que essa praga viesse para cá? O homem. Foi o homem. O animal Então, não tem mais o meio ambiente dele, não, né? ele está fora do habitat natural. Ele Porque foi como- trazido. Foi trazido. Porque como o Mauro colocou, uma vez vendo um documentário, e era muito engraçado assim, era lá na África, então os leões correndo atrás dos cervos lá, não me lembro o nome do animal lá, né? Um viadinho listrado lá. Beleza, eles pegaram se alimentaram, Pronto. deu. Aí o engraçado disso é que depois os leões estavam lá descansando e os viadinhos
longe de 2, 3 metros deles. Assim, então a convivência pacífica e harmoniosa da natureza é equilíbrio. É um faz equilíbrio. parte. É uma lei. É uma lei, isso, é uma lei da reprodução. E o homem desrespeita essa lei. Exatamente. Mas toda a lei que o homem desrespeita vai gerar uma consequência, Exatamente. vai trazer uma situação Exatamente. que o homem vai ter que tentar resolver. Então, o homem gera desequilíbrios, às vezes, quando ele interfere na natureza. Troca um rio de lugar, entre outras coisas. Mas a ação do homem na natureza é praticamente nula, é praticamente nada. O universo é gigante. A Terra onde nós estamos hoje é um grão de areia numa montanha de areia. Se você vai olhar o tamanho das galáxias e a quantidade de galáxias que tem. Então, existe comprovação científica, esse negócio de ficar falando de aquecimento, isso é lorota para criar caso com as pessoas. Ok. Mas o que a gente entende, eu acho que no assunto que a gente fala, que eu acho que até o Mauro estava entrando, é, por exemplo, se eu mudo o trajeto de um rio, por exemplo, né, naquele pequeno momento lá eu acabo tirando... Depende da ação que tu está vendo. Por exemplo, lá no São Francisco, não foi bom para a pessoa que mora lá levar água? Claro que é. Por isso que a tecnologia e o homem ele está em amparo de se ajudar, evoluir. Dentro da lei da reprodução, vamos pensar assim, se a gente olha para o nosso sistema planetário, tu vê todas essas peças ali dispostas em torno do Sol, girando. Tem um mecanismo ali que a gente não entende quem é que administra tudo isso. Por exemplo, a Terra, ela passa por transformações, o homem está passando... Quando a gente fala de uma transição planetária, a gente vai envolver também a parte física do planeta. Por exemplo, hoje a gente fala num degelo, os polos vão tendo degelo. Por exemplo, a mão do homem? Não, é um processo natural. Tem um cidadão que ele mora lá no Ártico, porque assim, tem o Ártico e tem o Antiártico, que é o Antártico. Ártico e Antiártico. Lá no Ártico existe um grande degelo. E esse cidadão que mora lá, se eu não me engano, não sei se é 8 ou 11 anos que ele mora lá, o degelo foi acontecendo e começou a aparecer umas pedras lá, que eles chamam de fósseis. O que eles pegaram? Eles quebraram os fósseis. O que tinha dentro? Árvores que estavam fossilizadas. Eram árvores. O que tinha lá no Ártico, há milhões e milhões de anos? Uma floresta. E esse movimento bota gelo aqui, bota gelo ali. Então existe uma transformação do próprio planeta. E vai se reproduzir lá uma nova floresta. É a vida que se reproduz, é a vida que se transforma. E a gente compreende muito pouco do que acontece no planeta. E alguns mal intencionados fazem uso de certos acontecimentos e plantam fake news, assustam a população de um processo que está acontecendo natural. No Nordeste não tem uma região lá que era rio, acham fragmento de peixes, né? de rio, coisa assim, agora é uma montanha. Qual é o problema? Mas aí que está, esse questionamento é uma forma também de o nosso planeta se reproduzir. Se reproduzir? Porque ele tem aquela transformação como tu fez, aquela hora, momento, era aquela situação. Agora ele está passando por uma transformação que é o quê? Uma evolução para acompanhar a espécie humana que está aqui, enfim, a natureza. E é isso que a gente tem que entender e respeitar acima de tudo. Olha, é assim mesmo. Porque, veja bem, existe o homem atuando sobre o planeta. E ele se reproduz, e ali ele vai despertando, ele cria situações, às vezes, para ele mesmo, que são muito difíceis. E essas situações difíceis ajudam ele a crescer com os próprios equívocos dele, terminam sendo ferramentas de transformação, de despertar. Mas existe o planeta em si, que tem a sua vida própria, que se reproduz. Se nós pensarmos no nosso corpo físico,
a reprodução celular também Exato. entra dentro desse cronograma da lei de reprodução. Porque o nosso corpo, ele se transforma várias vezes em uma existência. Porque, como tu bem colocou, reprodução, lei de reprodução, Lei de reprodução. reproduzir. Né? Então, claro, a gente pensa na gestação, né, desse trabalho fantástico, maravilhoso que a mulher tem como papel, né, na vida, né? Enfim, dicas de passagem, né? Fantástico. Mas olha só, a reprodução de um ato benéfico, né, Cláudia? Olha só, eu fiz um ato bom e eu faço ele de novo amanhã. Não é uma lei de reprodução? E aquela pessoa que vê o teu exemplo, Copia. e ela é contagiada por isso, ela vai fazer também, ela vai reproduzir. É a corrente do Por bem. isso que tem que ter esse cuidado com quem a gente faz, a gente fala. Faz e Porque fala. você sempre arrasta alguém. Exato. O exemplo arrasta exemplo muito. arrasta. E ele pode ser que seja benéfico ou não. Então eu, no meu entendimento, né, e a gente estava conversando isso é uma lei de reprodução? Sim, com certeza. Não é? É. Por isso que a gente já trouxe temas aqui, e todos eles muito interessantes. Muito interessante. Por exemplo, a gente sabe que levar a palavra é importante. Exatamente. Mas veja bem que o homem, proferir a palavra é uma coisa. Outra coisa é você ser a palavra. Verdade. E dentro de um processo de reprodução e de transformação, hoje nós podemos levar a palavra, mas nós estamos ouvindo a palavra. E essa palavra pode nos transformar também. Porque quando a gente leva a palavra, muitas vezes não é para o outro, é para nós. Exato. Para nós edificarmos a nossa transformação e reproduzirmos algo que seja do bem, que seja para... Porque assim, nós falamos no início, somos co-criadores junto com Deus. Trabalhamos para essa inteligência maior. Erramos muito, aprendemos com os erros, mas nós vamos também nos consertando. Isso é lei de reprodução. Eu era ruim, mas eu me reproduzi melhor. E aí entra a reencarnação, que é muito importante. Essa tua fala, eu acho que ela é muito conectada com aquela fala de Jesus, crescer e multiplicai-vos, né? Porque não é apenas a parte física, Sim. de crescer e reproduzir Ter e filhos, né, tal. isso. Não é só isso, é também a multiplicação do conhecimento, é a multiplicação a evolução espiritual, é multiplicar tudo. É dar frutos. Esse é o objetivo. Em qualquer área que seja positiva, a gente não falou do semeador na semana passada. Exato, o semeador. Que é a semente que foi plantada, que reproduziu. Mas nós, durante a nossa caminhada, nós estamos sempre semeando. Mas E cara, dando frutos. Mas Claro. existem situações que nós nos tornamos estéreis, nós não produzimos nada. Por quê? Porque em algum momento da nossa caminhada, por não ter entendimento, eu sou estéril, eu sou rancoroso, raivoso, egoísta, Então, tu mesquinho. está semeando isso aí. Não, Tu mas estaciona. estou estacionado, eu não No reproduzo nada. despertar. No Né? despertar. Porque ninguém se inspira, como tu falou, num cara invejoso, rancoroso, com raiva. Tu acaba te afastando, né? Mas onde é que a gente vê a evolução do ser? Vamos imaginar o homem, que a gente conhece mais. No passado, uma criança nascia de ficar 8 dias de olhos fechados. Hoje já nasce com o celular na mão. Hoje já querem engatinhar no primeiro dia. Ficava enfaixada, eu acho, uns 6 meses, que não conseguia se mexer. Olha o quanto a gente evoluiu. E tu sabe que essa população de mulheres aumentada no planeta também significa evolução, né? Porque nascer homem, depois nasce mulher, tu não quer mais voltar a ser homem, porque a mulher é muito mais elevada, entendeu? Tu viu? Vocês não viram, uma Rosana ficou de boca aberta, cara. Mas na verdade é o Uma salva de seguinte, palmas, por favor. as grandes descobertas foram os homens que fizeram. Vai me desculpar. Só que esses homens Quem é foram que- mulheres antes. Entendeu? Pode ter Era esse. E acontece que essa mulher não pode ter sido homem antes. Foi bom. Não, na verdade, Jesus nos ensinou a compreender isso, porque através das reencarnações nós vamos equilibrando as energias, mas para não fugir àquela ideia, quando tu falou de Jesus e do semeador, qual é a grande diferença de nós para Jesus? Nós somos uma semente, Jesus já era o fruto. Já era o fruto. Exato. Já era o fruto que
foi uma árvore e que gerou um fruto. Ele era um fruto cheio de sementes. Na verdade, Jesus era um ser que veio de outro planeta, ele não era daqui. Ele veio Mas ele reencarnar. passou pelo tipo de planeta que a gente vive hoje. Não, mas claro, ele começou lá embaixo. Exato. Não tem essa moleza, né? Cada um começa lá embaixo. mérito. Nós temos que subir. Por exemplo, o homem de Neandertal lá, como é que se diz? Eu esqueci o termo. O cara da Idade da Pedra. Os hominídeos tal. Eles caçavam com instrumentos. Bom, a gente sabe como é que era, todo mundo sabe. De lá para cá, olha a mudança que houve. A evolução que teve, sim. É. Então, quer dizer, nós continuamos a caminhada, nós continuamos melhorando, a gente vai se aperfeiçoando, demora, mas claro que demora. Claro que demora. Nós temos hábitos, temos vícios que vão ficar conosco muito tempo, porque a gente não admite que está errado. E está errado. Mas eu acho que no contexto que a Cláudia falou, me corrija, quando Jesus esteve aqui, e ele sim, ele colocou em prática a lei da reprodução do amor. E aí ele ensina pelo amor. Quem estava preparado naquela época? Ninguém. Quem está preparado hoje? Ninguém. Mas o exemplo da evolução do hominídeo, até agora dá para entender um pouquinho melhor. A gente já tem, acho que, uma consciência. Vai, rei de novo, pelo menos. Os hominídeos ainda não tinham, acho, essa consciência tão evoluídas, né? Mas isso é lei de reprodução. Reproduzir o amor, a experiência, o carinho. O conhecimento. Mas quando é que isso é dado a termos esse entendimento? Quando a nossa consciência desperta. A gente sempre falou isso até nos programas anteriores, que enquanto eu não tenho minha consciência despertada, eu não me importo se eu agredi a Cláudia, se eu magoei o Mauro. Tanto faz, eu vou dormir tranquilo. A gente eu vou dormir tranquilo. Mas quando eu tenho a minha consciência despertada, eu não vou conseguir. Não. É uma das coisas que a gente já falou muito aqui no programa, por exemplo, e a gente pode repetir, porque a lei da reprodução, ela vai reproduzindo sempre o mesmo, às vezes, e é interessante também o que acontece na lei da reprodução. Muitas vezes na nossa vida, situações se repetem, se reproduzem, para que nós aprendamos. Com ela. Então, aqui, talvez a gente vá repetir muitas vezes alguns temas, né? Algumas frases, Exato. Alguns ensinamentos. Mas a pessoa aprende pela repetição. Pela A reprodução de temas que nós precisamos compreender. Faz com que a Por pessoa exemplo, aquela pergunta que diz assim, nós temos que nos preocupar com as questões do espírito? Faz parte. Faz parte. Isso aí. Na verdade, nós não temos que nos preocupar com as questões do espírito. Nós temos que nos ocupar com as coisas do espírito, porque nós somos espíritos. Se nós estamos hoje em transformação, em um planeta também em transformação, o nosso objetivo é a semente, o despertar da semente, para que nos tornemos uma fruta ou um fruto, como o Mestre já nos chegou como um fruto, nos deu os exemplos, nos mostrou o caminho de como ser fruto, deixar de ser semente e sermos um fruto. Aquilo que tu estava colocando me lembrou dessa passagem. Nós temos que nos ocuparmos das questões do Espírito todos os dias. Todos os dias. Jamais esquecermos que nós somos um Espírito e o objetivo nosso é o Espírito. E dentro da lei de reprodução está um Espírito que muitas vezes ele vem aqui e ele precisa se dar conta de quem ele é para que ele possa, angariando informações. E aí entra uma coisa que nós precisamos aprofundar a reflexão, porque isso é que importa. Se toda semana tu vai estudar um tema, é necessário que tu comece a aprofundar dentro daquele conhecimento. Por exemplo, a gente sempre fala do esquecimento do passado, e que o esquecimento do passado é uma bênção. Mas nós também já falamos o seguinte: nós temos que parar de brincarmos de sermos cristãos. Exato. E nós temos que aprender a encarar quem nós somos. Nós temos que aprender a mergulhar no nosso íntimo e procurar também perceber aquilo que a gente já viveu
aquilo que a gente já fez e não apenas fugir de quem nós somos. Porque quando a gente diz assim, o esquecimento do passado é uma bênção, tu está fugindo de ti, de quem tu já foi, daquilo que tu já fez. Eu preciso assumir os meus erros do passado. Então eu preciso encarar também esse esquecimento. Eu preciso me lembrar. Mas a gente se E lembra não do fugir. esquecimento olhando as pessoas que eram. Quando você vê alguém que comete um erro grosseiro, assim, imaginando um erro bem fora do normal, você pode pensar, eu já estive lá. Eu me identifico. Mas, graças a Deus, eu me dei conta e eu consegui subir. Nós não podemos esquecer o passado. O passado está na história. A história revela o passado. A gente não precisa viver o passado. Sim, sim. Mas tu não vai esquecer. Eu acho que é interessante, como o Mauro colocou, tu bem falou, entender que hoje nós somos a nossa melhor versão. Exato, mas Então, e amanhã vamos ser um pouquinho melhor que hoje. Melhor. Mas- Então, essa questão da lei de reprodução como é uma missão que nós temos, né? Sabendo do que nós somos no passado e o que nós nos comprometemos, né, Cláudio, para... A gente não, o esquecimento do passado, ele é uma coisa relativa. A gente pode não saber exatamente onde a gente viveu, com quem a gente viveu, que tipo de ação a gente teve naquele passado. Mas as marcas desse passado, elas estão agindo na nossa atual existência. Claro. Se a gente se observa, não precisa olhar para o outro, mas se a gente se observa, percebe tendências. os instintos. Quando o instinto é um tipo de inteligência que é aquela nossa primeira reação, que é a autenticidade que tu estava falando antes. Que essa demonstra quem realmente a gente é. Então, se no momento que eu tenho essa reação, que veio porque ela é quem eu sou, Autêntica. eu preciso parar e prestar atenção. Será que eu fiquei com raiva disso nesse momento? Por que isso está me deixando com raiva? Mas eu falo isso porque eu penso assim, nós estamos num mundo de transição e eu acho que a humanidade precisa dar um passo à frente. Por exemplo, quantas terapias o programa Aprendizes já trouxe? Nós temos que não ter medo de fazer uma terapia e mergulhar lá dentro e ver o que eu fiz e aprender a viver com isso. Porque daí eu vou dar um salto de crescimento. Agora, se eu sempre tentar me esconder e ter medo e não querer trazer para a minha consciência aquele ser bruto e maldoso que eu já fui, não, eu tenho que trazer ele, eu tenho que encarar a mim e eu tenho que dar um passo adiante. Porque Jesus nos trouxe aqui subsídios maravilhosos de transformação. Ele nos disse, está tudo dentro da gente. Humildade, resignação, mansuetude. Ele disse, Não vós que a terapia seja ruim, sois eu deuses. acho interessante, é uma ajuda. Sim. Mas o que tu precisa fazer para mudar? Tu tem que se autoavaliar. E é o que nós não fizemos. Nós avaliamos os outros, mas Exato. não nos avaliamos. Na Se nós verdade- nos avaliar todo final do dia, das tuas ações durante o dia, você vai perceber onde você... Não, no fim do ano eu faço uma retrospectiva. No fim do ano tu já esqueceu praticamente tudo. eu digo, Tu tem que fazer no dia a dia. Eu Esse é o trabalho. isso é Senão você importante. não vai se dar conta Sim. que você ofendeu o vizinho ali. E aí tu não vai conseguir Não vai ter mudar. colocado em prática a lei da reprodução. eu acho que Tu não vai mudar. Não vai mudar. isso aí faz parte. Eu acho que é A lei da importante. estagnação daí, meu querido. Mas eu fico pensando assim, o próprio Chico Xavier dizia, por que é que veio um espírito e nasceu no planeta e ele descobriu a anestesia para ajudar o homem a caminhar, a vencer obstáculos. Por que é que no mundo vieram espíritos e trouxeram terapias que podem te ajudar a analisar vidas passadas? Para quê? Para ajudar o homem a se conhecer melhor e a vencer a si mesmo. Por isso que eu tenho que lembrar sempre o Wagner Babinski, Um abraço. que nos disse, procure uma terapia que tu te afinize com ela e procure se conhecer melhor, para eu me reproduzir melhor, para eu me transformar melhor. E assim, como a gente disse assim, que está na hora de aprendermos, está na hora de pararmos de brincar de sermos cristãos. Então está na hora de nós também assumirmos quem somos, está na hora de nós não termos mais medo
de nós mesmos. É uma forma de avançarmos, vencermos obstáculos. Nós, como co-criadores com Deus, tudo isso veio para nos ajudar a dar uma expansão. Porque assim, quanto mais nós conhecermos de nós mesmos, nós podemos ajudar melhor o mundo. E esse mundo de transição se dará mais rápido. Então, quanto mais consciência nós tivermos... Mas como é que tu vai ter mais consciência? Se tu não fizer uma autoanálise tua, tu não vai Sim, ter. sim. Então, o Mas, segredo da digo- coisa é se avaliar. Sim. Mas assim, Admitir que a gente Vamos supor ainda é que tu- imperfeito, né? Nós precisamos admitir Isso é importante. Eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir se olhar e aceitar que tem aquela Que situação tu tem em nós defeitos. mesmos. Quando tu aceita, tu consegue nominar isso, essa coisa, ela existe, ela pertence. A partir dela estar ali, digamos, vibrando, né, na tua frente, tu tá ciente disso, é que tu pode mudá-la. Se tu não toma conhecimento dela, Não não vai tem mudar. o que fazer. E aí, a partir dessa consciência de que ela existe, que eu preciso trabalhá-la, e deixando ela pertencer, não brigando com ela, ou aceitar. esse é o ponto, porque Tu tem que eu não aceitar. gosto de ser assim e eu fico brigando com aquela coisa, não quero mais ser assim, não quero mais ser assim. Não, primeiro tu tem que ter compaixão consigo mesmo, aceitar que tem essa questão, que ela pode ser realmente complicada. A partir do momento que tu aceita e que tu diz, bom, ok, eu sou assim, eu estou assim nesse momento, é que eu consigo fazer a mudança. Se eu não deixar isso pertencer a mim, eu não consigo, porque eu preciso reconhecer que isso existe. É que, por exemplo, a gente tem que se aprofundar naquilo que Jesus trouxe. Por exemplo, quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava dizendo que ele era, ele estava dizendo que nós somos. Nós somos. Então nós temos que assumir as nossas potencialidades. Assumir, por exemplo, E as não, potencialidades. não, eu diria que a gente ainda é muito Reconhecer. negativo, por exemplo, no contexto da oração. Quando a gente vai rezar e diz, porque eu sou um ser ínfimo, eu sou um pecador, eu sou pequeno, tu não está fazendo aquilo que Jesus pediu. Tu está indo no caminho contrário, Verdade. porque tu está se desmanchando. Tu não está buscando a tua grandeza. Então, por exemplo, tu tem um sonho de ir para Paris, por exemplo, é o teu sonho. Aí como é que tu pensa? Bah, tomara que eu ganhe na loteria, porque daí eu vou para Paris. Não, mas o teu objetivo não é ganhar na loteria. O teu objetivo é ir para Paris. Então, o teu foco tem que ser em Paris. Logo, a tua prece é direcionada para lá. Tu não precisa nem de dinheiro para ir para lá. Vai aparecer alguma coisa que vai te levar para lá. Então, tu quer que a tua vida caminhe num rumo de felicidade, mas tu não está focando na felicidade. Não, para eu ter felicidade eu preciso ter dinheiro. Tu quer dinheiro ou felicidade? Então veja que Olha como nos reproduzimos, olha o como próprio nós... contexto da oração, o próprio contexto de pedir, a gente já pede errado, porque a gente não se conhece. Então, essas questões precisam ser analisadas profundamente e não na superfície. Tem um texto aqui que eu escrevi aqui da Nete Guimarães, que ela diz o seguinte, ó, diretamente relacionada a outros códigos que compõem as leis naturais, como, por exemplo, a lei do progresso, que tu falaste agora, e da sociedade, a lei de reprodução é um complemento de todas elas e visa manter a existência dos seres sobre a Terra, dando eles a oportunidade de cocriação, reencarnação dos espíritos. Olha que interessante, é que nós temos esse compromisso com o progresso. Então vejam bem que interessante. A Nete fala o seguinte, que a reprodução, a lei de reproduzir, quando a gente sai do entendimento que é só reprodução, né, humana, e entende que é o que tu falou, que a gente, até na sociedade e o progresso, vai depender da nossa atitude, as formas que a gente fizer de fazer de cocriação com o bem, com os exemplos, o entendimento que tu falaste aí, olha como nós vamos estar colocando em prática as leis do universo que nos regem. E é interessante isso. Como tu falou, né, Cláudia? A gente não se ama, não se respeita, né, se torna ínfimo. Não, como é que eu vou estar indo para esse caminho da evolução e reproduzir ou ajudar alguém? Não tem como. A gente já tinha comentado já no programa passado, né, o quão poderoso a gente é
filho de Deus, obra de Deus, é uma Nossa. criação perfeita. O nosso eu é o divino. Exato, É, a gente faz parte O de nosso eu Deus. menor é o ego. Por exemplo, uma vez teve um debate num grupo de reflexão que dizia assim: quando um casal, por exemplo, eles decidem não ter filhos, Perfeito. e naquela existência eles vão viajar bastante, vão curtir a usufruir, vida. enfim. Aí alguém colocou assim: isso é egoísmo. Eles não tiveram filhos, isso é um egoísmo. Só que tem uma coisa: quantos filhos eles já tiveram? Em quantas vidas? Quantos filhos eles já vão ter? Porque nós temos ainda o livre-arbítrio. Nessa vida eu quero curtir outras coisas, eu não vou ter filhos nessa vida. Mas eu já tive em outras ocasiões. Por exemplo, se nós pensarmos assim, eu nasci. Para que eu nascesse, eu precisei envolver 4.094 espíritos, que são 11 gerações. Os meus pais e mais 10 gerações, que vão até os deca-avós. Para eu nascer, 4.094 espíritos fizeram uma transformação. E é interessante porque dentro destas 11 gerações, eu estive antes como trisavô, era eu. Ela fazia parte do Eu processo. já Fazia fazia, parte do processo. porque existe uma árvore genealógica e eu já estive em alguns degraus. Até Talvez chegar. eu já estive dentro da árvore umas 3 vezes. Dentro dessas 4.094 pessoas, eu já habitei ali antes. E eu fiz o quê? Houve uma lei de reprodução e hoje estamos aqui falando sobre a Olha nossa aí, árvore, família o grande. caminho que a gente... Família grande. Então, numa vida a pessoa não vai ter filhos, não é egoísmo. Não é? É uma opção, Mas é que ela não mais tem um certeza passo. se ela já teve filho ou não teve. Ela não se lembra com clareza como é que foi a tua vida anteriormente. Eu não tenho certeza. O que foi anteriormente? Não sei. Tu acha Mas- que Eu nunca faço teve ideia, mas não filhos? tenho certeza. Não, tu Mas não pode aí é que afirmar. está. Tu fica muito na Só que é o seguinte, superfície. se eu estiver nessa vida aqui, querendo só o meu bem para mim, para minha esposa, eu não me preocupo com mais ninguém, então o que eu estou fazendo aqui? É que tu olhou agora, Não, eu tenho que me preocupar com mais pessoas. tu olhou num quadrinho fechadinho. Tu tem Sim, que mas tu não ampliar o consegue quadro. olhar lá atrás, tu não sabe? Por que tu não consegue? Porque tu está sendo negligente com o teu passado. Não, porque tu não tem como voltar atrás sem. Tem. Tu tem que fazer uma regressão, senão tu não vai saber. É regressão. Isso é uma das terapias. Eu não gosto muito de pensar em regressão, porque eu acho Também que não. se... Não eu- acho. claro, eu respeito e acho válido para casos assim que precisam. Mas eu, no meu caso, vejo que não precisa, porque eu não quero saber o que eu fui, eu sei quem eu sou hoje, o que eu tenho que trabalhar Tua e as melhor versão, consequências. tua Se eu melhor- melhorei e as ainda sou consequências. assim? Mas esse caso que o Mauro trouxe, ele pode... ele não sabe o que ele fez no passado, se teve filho ou não teve, mas ele pode estar utilizando a lei de reprodução em tudo isso que a gente falou até agora, de outras formas. De outras formas. E aí é muito melhor do que aquela pessoa que vou ter um filho e não faz o papel que papel deveria de pai, fazer. né? Então, Usou o abandono, não dá né? pra gente julgar Não, não ninguém. pode. Não, e- cada um é um caso. Eu acho que daí agora vem o exemplo que tu falaste anteriormente, no começo. Nós temos o poder de julgar. Nós somos muito julgadores. Nós temos isso, né? Só que nós não julgamos nós, né? Não, mas nós não estamos na pele do outro, nós não entendemos o que fomos em outras vidas. É isso que nós temos que parar de fazer, de julgar, questionar. E o ser humano ele é muito disso, né? Negativo, presunçoso, né? A gente ainda tem, e é isso que tem que dar um basta, como tu bem falou, é chegada a hora de parar de brincar de ser cristão. Né? E Assumirmos quem somos. e quando o Paulo falou isso, o Paulo de Tarso falou isso, nossa, o pessoal disse, não, mas eu sou cristão a vida toda, eu faço tudo certinho. O que é fazer certinho? Se ninguém estiver olhando, ele faz diferente. Exatamente. Então, esse momento, vamos parar de julgar, porque essa questão, não teve filhos, né, que a gente pontuou. Mas às vezes o questão- cara não tem porque não pode. Tudo Pô, não bem. pode, mas, Aí mas, não pode. mas é até uma opção, né, de Mas momento. o que, É o que eu, diferente o que eu o- gostaria de trazer para dentro da lei da reprodução é o seguinte: tu não é obrigado a ter filhos. Não. Tu vai ter por uma questão que vem de dentro. Não porque a sociedade exige que eu tenha um filho. Sim, sim. Não. É por isso que eu digo, nós temos que nos assumirmos, buscarmos quem nós somos lá dentro. Por isso que eu digo, as terapias são importantes.
tenho traumas a vencer, eu preciso me conhecer. Esse é o grande... não vai existir, por exemplo, o nome do nosso programa é Aprendizes. Não vai existir aprendizado se eu não quiser me buscar e aprender, me conhecer. Até porque, Mauro, as pessoas elas entendem muitas vezes que trauma é um evento extremamente doloroso, grandioso e específico. Bem colocado. E não é isso. Muitas vezes o trauma, o que ele é na verdade? É a minha percepção de uma experiência. Eu posso ser irmão do Paulo e num determinado momento meus pais não permitiram alguma coisa, viraram as costas, disseram não pra mim. Pro Paulo, beleza, ele nem deu bola. Pra mim foi uma rejeição, mas foi a forma que eu experienciei essa situação. Isso gerou um trauma. Aí você vai lá na frente, quando tá adulto, e você pensa assim, não, mas os meus pais me deram tudo, eles não brigavam, era tudo tranquilo. Mas isso está reverberando porque eu tive um aprendizado de rejeição que marcou em mim e que agora, em outras relações, vai se perpetuar. Como, por exemplo, ter o amor próprio da pessoa diminuído e ela aceita uma relação que pra ela é abusiva, mas que ela acha que é assim que tem que ser. Então, quer dizer, nem todo mundo tem um trauma grandioso para tratar, mas todos nós temos pequenas experiências traumáticas que afetam o nosso dia a dia. E é isso que a gente precisa trabalhar. E tem uma coisa que nós temos que tirar da nossa vida, de agora para o restante, da eternidade. Dizer que nós não somos merecedores. Muitas vezes, tu merece um marido maravilhoso, tu merece uma esposa maravilhosa, tu já tem, por sinal. Tu merece tudo que é de melhor do mundo, porque tu é Deus. Sim. Então, nós temos que parar de pedir errado, temos que parar de pensar errado. Mas antes do programa terminar, tem um pequeno tema que está dentro da lei de reprodução e que não pode passar batido, que são eu até anotei aqui, tem o herbicida, mas a gente já falou um pouquinho sobre isso, que ele afeta o meio da produção agrícola e tal. Ele já foi mais agressivo, hoje talvez menos, não sei, isso é polêmico de dizer, mas existem os anticonceptivos também. E que tem duas questões, que tem uma parte ali que fala dos obstáculos à reprodução. A mulher, num determinado momento, passou a usar anticonceptivos para fazer um controle e um planejamento familiar. Isso sempre foi muito polêmico no meio religioso. Verdade. E hoje nós temos também dentro do processo, e é trabalhado ali, a questão do aborto também. E tem 3 possibilidades de aborto por lei, que é quando a mãe corre risco de vida, quando existe a anencefalia, né? Exato. E pelo estupro. Então, a própria lei ela permite que exista 3 formas de aborto, né? Para serem, que vão fazer essa inibição da reprodução, enfim. E sempre esse tema é muito polêmico, né? Para tu entrar nesse tema do aborto e tal, das consequências. Mas a gente nunca pode anular, por exemplo, o livre-arbítrio. Claro que sempre, e a gente passou por esse tema, sempre que o homem inibir a reprodução e ele afetar o progresso do mundo, haverão consequências. Exatamente. Mas cada Tanto caso para é um caso, outro, né? é algo assim que, como tu falou antes, tu jamais pode apontar o dedo para ninguém e acusar tu errou ou não errou, porque cada vida é uma existência, é uma história, é uma dificuldade. A gente não está dentro da pessoa para saber. Então só ela está ali vivendo aquele drama. Pegando a sua fala, tem uma frase interessante aqui que eu tirei de um texto que diz o seguinte: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar. Exato. Que você falou, né? Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas deve opor-se-lhe sem necessidade. Então a gente está aqui sem ser intransigente. A gente tem responsabilidades.
inclusive com a reprodução, que é o que tu colocou nesse caso. Claro que existem situações que, como tu bem colocou, que inclusive são assistidas pela lei, que tem que ser respeitado, porém existem consequências para um ou para outro. Né? Por exemplo, voltando àquele assunto de não ter filhos, porque daí existe uma programação dentro da tua árvore genealógica, tu tem uma programação. Tu precisa ter esse pessoal aqui, vai ter que ser os teus filhos. Mas aí eu vim para esta vida, teve o casamento, tu não teve filhos e tal. O que acontece com aquele programa que havia sido estipulado? Ele vai acontecer em um outro momento, mas nós não podemos nos dramatizar a ponto de achar que eu negligenciei uma programação. Somos seres eternos e vamos ter a oportunidade. Esses exatamente. Irmãos que precisavam reencarnar através de mim, eles vão reencarnar através de mim numa outra oportunidade. Pode levar mais tempo, mas vai acontecer. Até porque, tu bem colocou, é uma missão, né, divina da evolução. Se eu não conseguir ela nesse momento, terei outra oportunidade. Vai demorar um pouco mais para conseguir ela, talvez nesse momento não. Mas aí o questionamento, fulano, ciclano, né, não tem filho. Só uma particularidade que eu fiquei me veio na mente agora, não tem nada a ver. Tem a ver, mas é mais... Fale a partir. As pessoas dizem que às vezes tem um filho uma gravidez inesperada. Indesejada? Indesejada. Não existe isso, segundo o Espiritismo não existe. Porque quando estou se preparando para fazer uma reencarnação, durante o sono, os pais são levados lá e é feito um acordo com o reencarnante e eles aceitam. E depois vem para cá, o cidadão tem o corpo pesado, dorme, esquece, não se lembra do que ele acertou lá. Mas ele assinou o contrato lá, só que ele não trouxe a via dele. Então ele acha que ele não trouxe a via, essa é boa. Mas o contrato está assinado. O contrato assinado. Boa. Ele disse que queria, que aceitava. E agora diz que não. Tá aí a explicação. Então. Não tem conversa, você tem que assumir a criança e cuidar. E aí é difícil, porque tu esqueceu. Por isso que nós temos que parar se melhorar. Nos melhorar. Se ele fosse melhorado, ele se lembrava. Mas para tu se melhorar, tu precisa... Por isso que eu digo, a evolução do homem passa... Mas foi o que Jesus falou. Multiplicai-vos, enchei a terra, mas instruí-vos. A evolução do homem... A evolução do homem passa pela desistência do medo. Eu não posso ter medo de saber quem eu fui. E as pessoas têm medo. Eu posso ter medo, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. É isso que tem que ser. As pessoas têm medo, mas vão lá e fazem. Tu entendeu? Sim. É um perigo. Eu preciso passar para o outro lado do rio, por exemplo. Mas eu tenho medo. Mas eu me cuido, mas eu vou passar. Todos têm medo, mas tu tem que encarar, tu tem que enfrentar. Tu não pode se expor tanto. Mas nem todos estão, como o Mauro colocou, instruídos. Nem todos vão passar nesse momento. Essa parte da regressão, eu acho que a gente tem que pensar que se não fosse permitido por Deus, ela não existiria. Nós não teríamos acesso. Só que tem que ter uma situação realmente necessária e um acompanhamento responsável. É esse o ponto. E quando é que nós vamos ter isso? Quando nós assumirmos que é necessário. Tem o instruir-vos. Mas aí eu acho que entra o que o Mauro colocou. Quando chega o momento que eu quero. É a decisão. A decisão. Decidir. Eu não quero, beleza, não vai ter mesmo. Ok, vai passar essa existência, deu. Não, mas vai chegar um momento que é aquela questão, acho que eu coloquei da consciência, despertou a consciência, eu quero. Beleza, eu quero agora. Então vai ser. Mas enquanto eu não tiver tomar essa decisão, né, a gente se deixa levar pelo balizador, por um padrão. A pessoa toma decisões, às vezes, na vida, no início. Digamos assim, tu imagina o cara tá com 20 e poucos anos recém-casado. Comodismo, né? Tua mentalidade lá era diferente do que agora. Claro. Eu tenho uma amiga minha que no passado ela e o esposo dela não queriam ter filhos. Eles não tiveram. Só que agora eles estão ficando sozinhos. Ela gostaria de ter agora, mas agora não dá mais. Agora tá tarde. Tarde. Passou a fase do plantio. Não tem mais como. Eu disse, o que tu vai fazer? Se tu quiser realmente, tu vai ter que adotar alguém. Porque tu não tem mais alternativa. É uma opção. Mas hoje ela acha que eles erraram lá.
A gente erra na vida, todo mundo erra. Pode ser, mas... Então, você acha que vai ser uma coisa e depois, quando a vida anda, chega lá, é diferente. Assumir as consequências, né? Não adianta, você tomou essa decisão e agora... Porque eu acho importante isso, o Mauro começou falando sobre isso. Somos seres espirituais. Às vezes eu me pego pensando também, nossa, mas nessa vida eu já tenho uma idade e tal, eu gostaria de ter feito isso, mas eu penso, cara, eu sou imortal, eu vou ter uma próxima vida. Eu vou então, voltar? na próxima vida, eu voltarei. Então eu vou poder ter outras oportunidades de fazer diversas outras coisas, né? Às vezes a pessoa diz, minha vida passou e eu não vivi. Isso. Vive na Mas assim, nada que tu vai viver aqui é perdido. Sim. Tudo é aproveitado. E a gente ainda diz, Pode ser olha, pouco, mas antes de sair apaga a luz, porque se tu não apagar na volta, a conta pode estar grande. Pode estar grande, mas a certeza que tu vai voltar. Então é essa certeza que nós temos, que nem o Mauro colocou, não deu pra fazer tudo agora, na outra a gente faz. A única coisa que não pode é deixar pra outra ficar empurrando com a barriga. Não fazer absolutamente Não fazer nada. Isso, como isso, eu tenho, assim, Deu. eternidade pra resolver, eu não vou parar de comer carne, né? Tô brincando. Faz igual aquela guria que falou Eu assim. não vou fazer alguma coisa. Não, deixa, né? Vai sim. trabalhando o que tu consegue. A guria falou assim, eu vou ser diferente da minha família. Eu quero casar com alguém de fora. Olha como é que a minha família fez. Meu pai casou com a minha mãe. Meu avô casou com a avó. O meu primo casou com a minha prima. E assim eu vou casar com alguém de fora. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Mas aí que tá, essa questão que nós temos, e eu volto batendo naquela frase lá que Paulo fala que a gente tem que parar de brincar de ser cristão, é tão impactante porque a gente vem num comodismo. Quando alguém faz algo pra mim, tudo bem, tô tranquilo, né? Eu vou no lugar, eu vou no templo, eu vou na igreja, eu oro com todo mundo, a gente pede por um todo mundo e tá bom. Mas a minha transformação, quando eu saio desses lugares e eu faço algo por alguém, acontece de verdade? A lei da reprodução, ela acontece ali? Não, né? É um comodismo gigante, a gente ainda tem encroado isso dentro da gente, que é comumente, e parece que está normal, né? A lei do comodismo está em nós, né? E vida que segue. Então é isso que tem que usar como exemplo essa frase de Paulo de Tarso. A hora é chegada a hora de parar de brincar. Vamos parar e vamos fazer o que Cristo pediu. Botar a mão na massa. Assim mesmo. Exato. E aí é encarar o Espírito. Saber que somos Espíritos. Nos encararmos. Por exemplo, né? quando a gente acorda de manhã cedo, nos lembrarmos, temos um monte de tarefa para fazer durante o dia, tem uma série de dificuldades, eu tenho que enfrentar isso, aquilo, mas nada desliga o Espírito. Exato. Tem algumas consequências ali que são em função do ego, do corpo físico, mas a essência, tu é o Espírito. Por isso que Emmanuel dizia assim, que Jesus, quando ele falava da vida futura, ele estava plantando uma semente da esperança. E quando a gente se conecta com essa esperança, que é a vida futura, isso nos dá um alento para irmos com confiança buscarmos aqui dentro o ser divino que nós somos. Porque ele fala de uma vida futura, ele fala de eternidade. Quem é que vai viver na eternidade? Esse cara que está aqui dentro e que é a essência. Então, se abastecendo de esperança da vida futura, que ele trouxe como uma certeza. Ninguém poderá ver, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aí já está mais uma fala de Jesus comprovando que o processo continua. E a gente tem essa bênção maravilhosa de Deus, que é as oportunidades de voltar. E nós que damos as oportunidades para aqueles que querem, que precisam vir, aqueles que estão dispostos aqui a ter filhos, e vamos, assim vai seguindo a humanidade. De uma maneira ou de outra, virão, sim. E uma coisa muito importante para a humanidade, no seu dia a dia, para tornar a vida mais leve, procurar dramatizar menos. Exato. E fazer a sua parte. Cada um fizer a sua parte, fica mais fácil. Mas eu acho que o que o Mauro colocou é bem interessante, porque nós somos atores, nós somos fantásticos atores, né? Quando tem um drama para colocar, né? É o vitimismo, né? É o vitimismo. Se a gente está na posição de vítima, a gente não está na posição de co-criador. Exato. A gente não Exato. mudou. Não cocria. Se a gente acha que tudo o que nos acontece é o que
a vida fez pra nós, o Mauro fez pra nós, o fulano fez pra nós, a situação, não. Tudo que tá acontecendo na tua vida é tua cocriação e é o que tu precisa passar, é a consequência que tu tá tendo do que tu fez no passado. Então agora, pra que tu tenha a colheita algo chegou. Isso, agora pra que tu tenha amanhã uma colheita diferente, tu vai ter que encarar essa situação e decidir mudar. Porque senão tu vai continuar nela pra sempre. Esse é o ponto. E é uma coisa importante também, dentro disso que tu fala, é o sentimento e o sentimentalismo. O sentimento, ele produz e reproduz. O sentimentalismo está já dentro da lei de destruição. Aquele sentimentalismo, aquele vitimismo, por que isso me aconteceu e aquilo. Não, o sentimento é co-criador. O sentimentalismo é destruidor. Quando tu sente pena de alguém, aquilo é sentimentalismo, não é sentimento. Pena não constrói, a pena destrói o outro. Porque o outro é grande, tu está desfazendo em alguém quando tu sente pena. Isso está ligado ao sentimentalismo e não ao sentimento. Então são os dois polos. Quando a gente fala em, olha só como a gente abriu um leque na noite de hoje com a lei da reprodução, que se a gente olhar assim, olhando cruamente para o título, a gente vai ver que é só criação, né, de um outro ser. Mas olha o que a reprodução a gente entendeu hoje na questão do espírito, das nossas atitudes para com o próximo, né? É muito ampla, né? Entendendo que Jesus foi um dos grandes reprodutores de tudo, do amor, da benevolência, do carinho. Tá me lembrando, sabe o quê? Não é só com as pessoas, é com os animais, é com tudo. Você lembra que Jesus, ele fazia um trilhozinho, eu acho que era quando ele era criança, para não pisarem nas formigas. Entendeu? Sim. Quer dizer, se preocupava com a vida das formigas. A natureza, né? Com o nosso óleo. Agora que tu falou de formiga, tem uma história que o Décio Iandoli Júnior, ele conta que dentro da lei da natureza, dentro da lei da reprodução, por exemplo, quando tu chega lá na tua pia e tu viu que ali tem formiga, aí tu pega e mata aquelas formigas. Diz que através da informação que permeia o universo, é mandada uma mensagem para o formigueiro: estamos sendo atacados, podemos ser extintos. Diz que um grupinho de formigas já sai dali e já começa a criar um outro formigueiro. Isso é um mecanismo da vida. Elas já recebem uma informação via telepática. Estamos todos conectados. Então ela já tinha um telefone no passado. O fluido cósmico, ele é o transporte que faz isso. Se funciona para nós, funciona para os animais também. Exatamente. Então é tudo conectado. Porque todos nós somos vibramos junto no criação. Então olha essa conexão que nós temos e essa responsabilidade, seja com nós, com o reino animal, né? A gente co-criar por meio de pensamento, e na verdade a atitude de reprodução não é só com atos também, é com pensamentos. Pensamentos positivos, co-cria, a gente já falou disso, né? Mas, infelizmente, chegamos ao final de mais um programa na noite de hoje, e a gente agradece novamente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus, e toda a espiritualidade amiga que se propôs estar aqui conosco na noite de hoje. Aos nossos web ouvintes, agradecemos a participação maravilhosa e desejamos a todos uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes,